O Espaço Jurídico. Seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 5184332466 ou 5199356999. Voltamos agora com a segunda parte da nossa aula. Tópico E.1. Princípio da proteção do trabalhador. É aquele em virtude do qual o direito do trabalho, reconhecendo a desigualdade de fato existente entre os sujeitos da relação jurídica de trabalho, promove a atenuação da inferioridade econômica, hierárquica e negocial dos trabalhadores. Então, quer dizer, ele é um princípio basilar, fundamental do direito do trabalho. Ele parte da premissa da desigualdade fática entre as partes, a hipossuficiência do trabalhador. Ou seja, ele é um princípio corretor das desigualdades. E a função, o objetivo do direito do trabalho é tentar corrigir estas distorções. A presunção geralmente absoluta é que as garantias do direito do trabalho são mínimas. E deste princípio decorre outros, com muitas aspas, menores, que auxiliam na sua delimitação. O princípio da proteção no direito das relações individuais. Em primeiro lugar, temos que ressaltar o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O que seria? Segundo esse princípio, as regras legais trabalhistas, em sua grande maioria, se revestem do caráter de indisponibilidade, ou seja, são irrenunciáveis aos sujeitos da relação de emprego, embora possam ser afastadas por condições mais vantajosas aos empregados, as normas autárquicas. E nesse sentido está o artigo 9º da CLT, que estatui o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nesta presente consolidação. Outro princípio decorrente a se ressaltar é o princípio da continuidade da relação de emprego. Segundo esse princípio, o direito do trabalho desenvolve técnicas de conservação do contrato de trabalho, na conceituação de Almauri Mascaro Nascimento, ou seja, mecanismos que visam a máxima perpetuação possível da relação de emprego. É a premissa de que o empregado ele trabalha na realidade para a sua subsistência. Quanto às técnicas de conservação do contrato de trabalho, elas são as seguintes: a estipulação de indenização quando o término contratual se dá sem motivo, justamente por frustrar a expectativa de permanência do empregado. A atribuição de estabilidade ao trabalhador, algo que já não é mais regra desde a Constituição de 88. É uma tentativa do direito do trabalho de garantir o emprego deste trabalhador em situações que o vulnerabilizam, como a gravidez, por exemplo.
presunção indeterminada do contrato, salvo disposição em contrário. Nos casos legalmente permitidos, presume-se que seja por tempo indeterminado. Pode ser verbal, pode ser escrito ou tácito. Se for contrato por tempo determinado, somente pode ser escrito. E a continuidade contratual na sucessão empresarial, ela não extingue o contrato original. Enquanto não houver manifestação em contrário, se preserva o contrato, pois o vínculo é com a empresa e não com o empregador. Princípio da proteção ao salário. O direito do trabalho visa preservar a expectativa econômica e a fonte de subsistência dos trabalhadores. Nesse sentido, temos o exemplo do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que estatui sobre a irredutibilidade salarial. Salário. Salário em sentido estrito significa salário básico. Já em sentido amplo, ele é o conjunto de percepções econômicas recebidas pelo empregado. Então, quer dizer, o artigo 462 ele se refere à intangibilidade. O objetivo da intangibilidade seria a preservação do valor do salário. Com uma ênfase no caput, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Quanto à impenhorabilidade, qual é o objetivo dela? É de preservar a integralidade do salário. E está prevista no artigo 649, inciso 4º do Código de Processo Civil. Então, quer dizer, que inciso 4º institui, né, desse artigo? Os vencimentos, subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e da sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. O espaço jurídico, seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 5184332466 ou 5199356999.